E depois de viver um momento de aquecimento, principalmente no segundo semestre de 2019, o setor do comércio em Mato Grosso inicia 2020 com um desafio: se ajustar às mudanças nas regras do ICMS que devem afetar os preços e, consequentemente, o consumo. E é para falar sobre esse assunto que está ao vivo aqui no Jornal do Meio-Dia o vice-presidente administrativo da CDL, a Câmara dos Dirigentes Lojistas, Célio Fernandes. Boa tarde, vice-presidente. Boa tarde, prazer estar aqui com você. Essa mudança, né, que houve aí na cobrança do ICMS, principalmente para o comércio, afeta todos os setores de maneira geral ou tem algum setor aí que vai ficar mais prejudicado? Em relação ao comércio, afeta todos os setores, unilateralmente. Alguns, evidentemente, terão um impacto maior, mas afeta todos os setores, porque o que mudou foi a regra. Né? Desde do início do governo Blairo, a cobrança do ICMS ela era feita na entrada de produtos. Então, o empresário ele antecipava o pagamento de impostos dentro de uma determinada regra, que era estabelecida pelo governo, que foi, ultimamente, era chamada de carga média. Com essa mudança, a arrecadação do ICMS ela deixa de ser na entrada. Quando o empresário receber a mercadoria, ele vai receber um crédito por aquilo que ele estiver comprando, de acordo com a origem, e ele vai pagar pela saída. Ou seja, se ele comprou um produto por 100, ele recebe 7% de crédito, e se ele vendeu por 200, ele paga 17% em cima daqueles 200. Então, essa diferença é que está gerando um impacto significativo aí na mudança, né? Porque apesar de a gente saber que é uma regra comum, existente em muitos estados, o fato é que Mato Grosso vinha ao longo do tempo praticando uma regra diferente. E essa regra fazia com que a taxa de impostos no produto era menor. Consequentemente, o empresário passava essa redução para o consumidor. Como houve o aumento, esse aumento vai ser repassado novamente para o consumidor. Então, quem vai sentir mais essa diferença não é o empresário, é o consumidor. Mas o empresário acaba sentindo, porque se aumentar muito, ele vende menos. Exatamente. Não é isso? Ele vende menos e outra. A sistemática também gerou uma série de trabalhos extras para as empresas, né? Adaptação de sistemas, os contadores terão uma série de trabalhos extras. Então, uma mudança que causa despesas para a operação. Ele funciona como um arrecadador do tributo que o cliente, o consumidor, paga e repassa para o Estado. Nós não recebemos absolutamente nada por fazer esse trabalho. Aliás, na maioria dos casos, somos extremamente penalizados, porque qualquer defeitozinho, qualquer falhazinha que aconteça no sistema, que às vezes não é nada de má intenção, mas é um processo que acontece, volta e meia o sistema da Cefaz está fora do ar, enfim, existem incompatibilidades e isso aí acaba gerando penalidades e duras penalidades para os empresários. Na prática e em média, para o consumidor, o que é que vai ficar mais caro? Quantos por cento? Eu diria que no mínimo 10% de aumento unilateralmente em todos os produtos. O mínimo. Linear isso. No mínimo 10%. Esse aumento ele pode chegar até 25% de acordo com diversos estudos já realizados. Só traduzindo aqui o seguinte: um produto que hoje custa R$100, ele poderá custar de R$110 a R$125 para o consumidor. Exatamente. A partir de 1º de janeiro, o dia 2, que é quando o comércio efetivamente vai estar funcionando, esses valores eles serão repassados aos custos. Material escolar, deve ser esse mesmo impacto, que é o primeiro aí que o consumidor vai sentir. Exatamente, vai perceber. Pelo menos a maioria dos consumidores. Vai perceber sim. É lógico que as empresas estão fazendo um esforço gigantesco para absorver esse aumento de carga tributária, para minimizar o repasse para o consumidor, e é claro que dentro do mercado as empresas buscam se ajustar para estabelecer a competição, mas não há como fugir. O impacto no aumento tributário ele foi bastante significativo, de 40%, 50%, até mais de 100% no aumento
do volume tributário relacionado ao ICMS para as empresas. A gente falava agora há pouco aqui, a internet passa a ser um adversário do comerciante da loja física. Quer dizer, um adversário maior ainda. Muitos produtos, né, que hoje são facilmente adquiridos pela internet, que já têm uma operação mais enxuta, que conseguem estabelecer uma competitividade maior, esses produtos terão sim uma competitividade muito maior. E a gente entende que há uma ineficiência, uma dificuldade do governo em fazer um controle mais efetivo de tudo isso que entra no Estado através de compras de e-commerce. Então vai acabar, deste lado, gerando prejuízos aos cofres públicos, porque esses produtos vão estar entrando diretamente para o consumidor sem recolhimento de impostos aqui. Por outro lado, essa sistemática, quando há um aumento muito significativo de tributos, muitos empresários, eles buscam meios alternativos para minimizar isso. Então a gente vai ver aí, infelizmente, o retorno de empresas atuando mais na informalidade, menos na formalidade. Isso também é ruim, não só para a questão de arrecadação do tributo para o governo, como também para a questão da competitividade entre as empresas. O governo diz o seguinte, que para justificar a mudança das regras de cobrança do ICMS, falava assim, olha, tem muita empresa aí lucrando muito e pagando pouco. Procede? Eu não deixo de... Ou é muito localizado isso? Não, eu não deixo de dar razão para algum caso pontual em que aconteça isso. Agora, o que é importante dizer, né? O imposto, ele não é pago ou deixa de ser pago pelo empresário. Ele é pago ou deixa de ser pago pelo consumidor. Se você tem uma regra onde pagava-se em torno aí de 15%, 20% sobre a entrada e depois passa a pagar 17% sobre a saída, esse impacto ele é visível, não tem como deixar de perceber. E isso, evidentemente, alguém tem que pagar essa conta. Agora, a questão que nós buscamos trabalhar com o governo ainda durante a campanha era de que estabelecer um compromisso para que aguardasse a reforma tributária nacional, que está aí. Agora a gente ouviu recentemente o ministro Paulo Guedes falando, quase com certeza no primeiro semestre ainda do ano que vem a gente tenha uma reforma tributária, que vai novamente afetar toda a dinâmica operacional de recolhimento, de organização, o formato de trabalhar das empresas. É claro que isso tem uma implantação gradual, mas a gente sabe que a mudança ela vem e acaba alterando regras. E hoje nós vamos começar dia 1º de janeiro com uma nova regra e provavelmente na metade do ano a gente já tenha outras regras a ser seguidas. Então isso nós tentamos convencer o governador na época dessa mudança. Ele tinha outras justificativas que dizia que impediam ele de fazer essa mudança efetiva, enfim. Ninguém está inocente do impacto de que essa alteração vai gerar. Os empresários, e eu tenho visto muito isso ultimamente nas redes sociais, principalmente, empresários comunicando aos clientes, né, sobre o aumento, é uma maneira que a empresa tem de informar ao cliente que, olha, esse aumento que vocês vão perceber no produto não é um aumento que diz respeito a uma vontade própria do empresário. Não, isso é um imposto. Ou seja, foi imposto por uma mudança do regime. Infelizmente, o consumidor é quem vai pagar a conta. A notícia boa aí que tem é que aqueceu o comércio nesse final de ano, né? Com Black certeza. Friday, Natal, teve um desempenho melhor comparando aí com o ano anterior. A gente vem num período de recessão aí por anos a fio, né, patinando. Começamos esse ano com uma expectativa muito grande de que haveria um desenvolvimento. A reforma previdenciária empacou muitas ações acabaram demorando a serem concluídas. Isso acabou refletindo na economia com uma insegurança de investimentos, insegurança de consumo. Nós chegamos a esse final de ano já com uma perspectiva bem mais alvissareira em relação às melhorias. Elas estão, sim, já sendo percebidas na melhoria de faturamento das lojas e a gente espera que, sim, a economia como um todo no país, ela deslanche e que isso possa refletir não só no aumento de vendas, mas também na redução do desemprego, na redução da inadimplência,
enfim, que a sociedade como um todo possa seguir um caminho de desenvolvimento que o país tanto almeja já por muito tempo. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Eu que agradeço e desejo aí, em nome da CDL, um Feliz Natal a todos os consumidores e que tenhamos um 2020 próspero, saudável e que possamos ter o mínimo possível de impacto aí com essas mudanças todas que estão acontecendo em nossa vida.